Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. Vamos falar um pouco hoje sobre jogos que já aconteceram nesse meio de semana. Um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro que o Juventude jogou e um jogo da Copa FGF. E depois trazer a agenda dos jogos dos nossos clubes do interior no final nesse fim de semana. Então vamos falar um pouquinho sobre o Juventude, que abriu a rodada da Série A, a rodada de meio de semana, na terça-feira. Enfrentou o Atlético Mineiro em Minas Gerais, um adversário complicado no seu estádio. E o Juventude conseguiu um bom resultado, pelas circunstâncias, né? Fora de casa, contra um grande clube do Brasil. Poderia ter vencido, porque o Atlético Paranaense também, o Atlético Mineiro também não está numa fase muito boa. Mas aí tem aqueles momentos que contra os grandes clubes, na casa deles, clubes menores como o Juventude, com as suas dificuldades e limitações, tem aquele momento que falta um pouquinho da qualidade, né? Um jogador um pouco mais qualificado para resolver. E aí, 0-0, mas foi um bom resultado. O Juventude teve boas chances, o Atlético também teve, o Juventude se defendeu bem na medida do possível e trouxe o 0-0 para Caxias do Sul, foi a 23 pontos, segue dentro do zona de rebaixamento, mas pontuou e agora no fim de semana joga dentro de casa um confronto direto contra uma equipe que também está no Z4, podendo vencer, e se vencer não vai sair, mas pode se aproximar bem, dependendo dos resultados também, como o Juventude está um pouco mais atrasado do que a gente esperava. Precisa vencer o jogo do fim de semana e torcer por resultados paralelos. Então vamos acompanhar o que vai acontecer nesses jogos, como é que o Juventude vai sair da próxima rodada. Pela Copa FGF, nós tivemos um jogo na tarde da quarta-feira também. O Juventude jogou contra o São Gabriel, ficou no 0-0. O Juventude joga com a equipe sub-20, a Copa FGF, como preparação para os meninos, para as competições da categoria deles. Como ela vale uma vaga na Série D e o Juventude já tem vaga de competição nacional, como integrante da Série A. E jogou contra o São Gabriel, que é a equipe mais frágil, a equipe mais fraca da Copa FGF, e não conseguiu vencer. É um tropeço, porque o Juventude tem a camisa mais pesada. Querendo ou não, o investimento é maior, mesmo sendo uma equipe sub-20, mas o investimento é mais elevado do que o São Gabriel, que vem com o mínimo de investimento. Então o Juventude teve um tropeço nessa rodada da Copa FGF. Então vamos depois de comentar um pouco do que aconteceu no meio da semana. Foram poucas as movimentações. Vamos começar a falar sobre a agenda do fim de semana das nossas equipes. Teremos Série A, teremos Série C, temos jogos pela Copa FGF e também pela Terceirona Gaúcha. Uma movimentação um pouco menor do que no último final de semana de clubes do nosso interior, mas ainda uma movimentação interessante de equipes pelas nossas competições. Pela Série A, o Juventude vai voltar a campo no domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias, recebe o Fortaleza. Fortaleza que também está na zona de rebaixamento. Então, por isso que eu comentei antes, que é um confronto direto. O Juventude precisa dessa vitória para se aproximar das equipes que estão ali
fora da zona do rebaixamento. Não vai conseguir sair, porque se vencer vai a 26, e o primeiro que está fora tem 27. Mas se aproxima bem, dependendo também dos resultados das outras equipes. Porque as outras equipes também jogam na próxima rodada. Então, vamos ver o que o Juventude consegue. Pela Série C, teremos a 5ª rodada do quadrangular. O Caxias joga também no domingo, 19 horas, fora de casa dessa vez, contra o São Bernardo, no interior de São Paulo, em São Bernardo do Campo. 19 horas, São Bernardo e Caxias. O Caxias precisa vencer para mostrar que ainda tem força de conseguir o acesso. Pode, com um empate, dependendo do resultado da outra partida entre Londrina e Floresta, se manter na briga. Mas depende do resultado do outro jogo. Então, para seguir com chances, sem depender dos outros resultados, precisa da vitória fora de casa. Porque aí vai a 6 pontos, segura São Bernardo com a sua pontuação, ou seja, o São Bernardo vai permanecer com 3. E aí, mesmo com a vitória de alguém no outro jogo, essa equipe vai a 9, porque eles têm 6 hoje, mas o Caxias vai a 6 e fica junto com a outra dessas equipes. Por exemplo, se o Floresta vencer, vai a 9. Se o Caxias vencer, vai a 6. E o Londrina fica também com 6. Então ele permanece na briga. Então vamos aguardar essa rodada, o desenvolvimento dos jogos, os resultados, para a gente ver o que ocorre na Série C. Pela Copa FGF, nós vamos ter, pela Copa Federação Gaúcha, Copa Rui Carlos Osterman, nós teremos 2 jogos nesse fim de semana. No sábado, mais um jogo pela 3ª rodada, e no domingo, um jogo adiantado da 4ª rodada. No sábado, 15h30, o Aimoré recebe no Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo, o Gaúcho de Passo Fundo. Esse jogo da 3ª rodada. O Gaúcho que vem bem na competição, o Aimoré está aquém, está abaixo do que a gente espera, porque manteve a base da divisão de acesso. E no domingo, nós teremos em Pelotas o jogo adiantado da 4ª rodada, 15 horas, no estádio Bento Freitas. O Brasil de Pelotas recebe o São Gabriel. O Brasil precisa da vitória, fez 2 pontos em 2 rodadas. Precisa da vitória para ir a 5 pontos, para entrar na zona de classificação ali entre os 4, 5, para buscar e seguir buscando a vaga. E até porque o Brasil de Pelotas já se organizou um pouco, e o São Gabriel, como comentei antes, é a equipe mais frágil da competição. Então o Brasil de Pelotas precisa fazer esse esforço e vencer esse jogo. Se vai jogar bem ou jogar mal, depende. Se vai vencer de 3, 4 de diferença ou 1 de diferença, o que importa é o Brasil vencer para seguir na briga pelas vagas. E aí, fechando o nosso fim de semana pelo interior gaúcho, nós teremos 2 partidas pela Terceirona Gaúcha. No domingo, às 15 horas, os 2 jogos. Teremos a estreia do 1992 de Carazinho, que folgou na primeira rodada. Então ele estreia contra o Nova Prata em Carazinho. E também 15 horas de domingo, em Caxias do Sul, a Apafute recebe o Guarani de Venâncio Aires. São os 2 jogos desse fim de semana na nossa Terceirona Gaúcha. Os demais jogos da 4ª rodada da Copa FGF irão acontecer na próxima quarta-feira. Então trouxemos aqui comentários sobre os jogos que ocorreram
e os jogos que vão ocorrer nesse final de semana nos nossos clubes do interior. No próximo conteúdo teremos um comentário do que aconteceu e os próximos jogos da Copa FGF do meio da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, deixem o like no vídeo, inscrevam-se no canal, sigam ajudando o nosso trabalho a crescer. Um abraço a todos e até o próximo conteúdo.